A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família. Muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal e eu quero te convidar para ouvir Palavra de Deus. Pastor José Wellington Bezerra da Costa estará trazendo uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Aqui no programa Movimento Pentecostal, ainda hoje, e nós vamos ter a adoração. Mais uma vez você vai louvar a Deus conosco aqui no Movimento Pentecostal. E no quadro Mulher Cristã hoje, a irmã Lídia traz uma palavra a todos nós que certamente vai edificar a sua fé e a minha fé. E hoje nós preparamos uma matéria especial. Toda a equipe da CPAD preparou uma entrevista especial com o escritor, o comentarista da lição desse trimestre para adultos. Pastor Ezequias Soares vai trazer para você tudo aquilo que você vai participar nesse próximo trimestre na nossa escola bíblica dominical. Vou te dar um conselho, pegue papel e caneta, vai te ajudar demais. Esta matéria ficou linda com o pastor Ezequias Soares e a nossa equipe da CPAD. E ainda hoje, aqui no Movimento Pentecostal, nós vamos orar, vamos buscar a face do Senhor e eu quero convidar você para ficar até o final do programa conosco para terminarmos em oração. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, à nossa família. Estar atento à voz do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho de Cristo. E entender as profecias bíblicas que apontam para os últimos dias. No quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, os ensinos da Palavra de Deus revelarão a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, comentada pelo pastor e escritor Ezequias Soares. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel alertava sobre condutas diretamente contrárias aos mandamentos de Deus, práticas que geravam consequências terríveis para o povo e sua relação com o Criador. Ao longo dos séculos, vemos ostensivamente aqueles que ensinam o engano, caminhos que levam à verdadeira destruição. Mas a palavra de Deus orienta sobre a importante responsabilidade de cada um de nós, como Igreja de Cristo, e incentiva em todo o tempo a sermos cheios do Espírito Santo para uma vida de comunhão com Deus. E esta mensagem permanece atual, uma grande promessa para nossas vidas. Entenda mais das Sagradas Escrituras na Escola Dominical. Todos os domingos são apresentados ensinamentos de valores espirituais e morais contidos na Palavra de Deus. Com o novo currículo da CPAD, você tem muito mais: conteúdo bíblico, sólida fundamentação doutrinária, recursos para auxiliar o aprofundamento de seus estudos e a excelência de quem está incansavelmente anunciando as novas do Reino de Deus. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas livrarias localizadas em todo o nosso país. Tem uma aí, bem perto de você. Ou acesse www.cpad.com.br e peça de onde você estiver. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Também disponível nas diversas livrarias evangélicas de todo o Brasil. CPAD, a editora da Escola Dominical. Glória a Jesus! Chegou a hora de você ouvir Palavra de Deus. Pastor José Wellington Bezerra da Costa com a palavra. Obrigado, pastor João. Eu quero cumprimentar aos nossos queridos irmãos e aos nossos milhares de telespectadores com a paz do Senhor. É uma alegria para o meu coração poder, nesse instante, levar uma mensagem de Deus para a sua vida, para a alegria e conforto da sua alma. E eu queria, nesse instante, convidá-los para a leitura de um só versículo na Palavra de Deus, que está escrito por São Lucas, no seu Evangelho, no capítulo de número 19 e o versículo de número 10, assim está escrito: porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Queridos amigos, amados irmãos, eu fico com meu coração cheio de muito júbilo quando começo a meditar no brilhante ministério de Jesus. Que trabalho lindo, quanto amor, quanta dedicação, quantos momentos Jesus Cristo, o Senhor, falava com o Pai para trazer aos homens aqui na terra uma palavra de salvação, uma palavra de amor e uma palavra de restauração. No versículo que nós acabamos de ler, Jesus disse isto para um pequeno grupo em uma reunião puramente social. Ele estava em uma casa e Jesus havia deliberado trazer para aquela família o que aquela família mais precisava, que era paz, alegria e salvação. Sim, senhores, embora sendo uma família abastada, pois o chefe da família era um cobrador de impostos, era um homem rico, diz a Bíblia, porém, ele não tinha paz no seu coração. E no momento que ele teve um encontro glorioso com Jesus, Jesus então disse que iria na sua casa para levar também a mesma palavra de restauração, a mesma palavra de salvação para a sua família. Sim, Zaqueu recebe Jesus em sua casa. E é interessante, quando nós lemos todo o episódio na Bíblia, nós iremos constatar que a visita do Senhor Jesus, ela foi, preciosíssima, porque trouxe tudo quanto aquela família precisava. Zaqueu, que era um homem que não tinha uma vida muito honesta, e ele disse para Jesus: olha, se eu fui desonesto com alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Sim, senhores. Porém, alguns que estavam ao lado censuraram Jesus, porque ele estava na casa de um pecador. Ora, meus senhores, o ministério de Jesus, ele veio do céu com esse endereço certo. Toda a programação do Senhor Jesus foi relacionada ao homem que caiu, ao homem que se distanciou de Deus. Sim, senhores, bem por isso, ele veio e trouxe não condenação para os homens, mas ele trouxe salvação. No texto que lemos, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus senhores, durante os anos que tenho de ministério na Assembleia de Deus, pois bem, são um pouco mais de 60 anos servindo ao Senhor do ministério. Eu quero dizer a vocês que eu vi Jesus, o Senhor, operar da mesma maneira como ele operou no seio da família do Zaqueu. Quantas centenas de pessoas que nós falamos de Jesus e Jesus os transformou. Pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas que não tinham mais relacionamento com a família, pessoas que haviam perdido financeiramente tudo quanto havia possuído, pessoas que tinham seu caráter banido, pessoas que já estavam completamente alijados da família e da sociedade. Meus senhores, creiam a palavra de Deus. Paulo tinha razão quando dizia: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois bem, Jesus Cristo, o Senhor, veio trazer para os homens o que o diabo tirou, o que o inimigo roubou. Das coisas boas que o Senhor Jesus deu à criatura humana, Jesus Cristo veio para restaurar esta pessoa que estava banida, distante, prejudicada, pessoas que estavam completamente sofridas por causa do pecado. Jesus Cristo veio com a sua palavra, trouxe amor no coração e ele deu nova vida, estruturou a vida moral, a vida social. Jesus dá para a criatura um novo caráter. São Paulo, conhecendo isso de perto, ele dizia que quem está em Cristo, uma nova criatura é.
Ora, senhores, foi isso que Jesus disse para o Nicodemos: necessário é nascer de novo. Na verdade, quando eu e você aceitamos a Cristo, nós fizemos um pacto, uma aliança com Ele. Nós dissemos para Ele que deixaríamos naquele instante de vivermos a vida do pecado para viver uma nova vida com Jesus Cristo, o Senhor. E é interessante, meus senhores, que algumas pessoas que estão ainda em dificuldade com o pecado, mergulhados neste mundo horrível que aí está, pessoas que elas têm um pesado coração. Há algumas, o inimigo tem colocado na mente que a sua vida de pecado é tão grande que elas não têm mais qualquer remendo, qualquer conserto da sua vida. Interessante, Jesus não remenda, Jesus renova. Escute bem, estas pessoas, ouçam-me agora em nome do Senhor. Jesus tem uma nova vida para você. Aquela vida velha de pecado, de corrupção. Olha, até alguns que praticavam atos que até a moral manda calar, vergonhosos. Olha, esqueça. A Bíblia nos diz que Jesus, o Senhor, Ele apanha os nossos pecados, lança para trás das suas costas para nunca mais se lembrar dele. Vejam, meus senhores, como o encontro com Cristo tem valor. E você recebe do Senhor a vida nova, esta restauração na sua maneira de viver. Ora, quando eu falo de restaurar, senhores, é tornar aquilo que estava em estado depreciativo em novo. Eu me recordo, certa feita eu possuí um automóvel e já por alguns anos ele tinha alguns arranhões e algumas pequenas machucaduras na lataria. A cor do carro já estava um tanto desbotada com o uso do tempo. Pois bem, mas eu levei aquele carro para uma oficina, uma restauradora, e sabe, com poucos dias eu recebi o carro novo, brilhando, bonito, não tinha mais amassadura, não tinha mais arranhadura. Olha, eu estava em condição de carro novo. É assim que Jesus faz. Ele apanha o pecador, cheio, manchado pelo pecado. Ele restaura a vida e dá uma vida nova de gozo, de alegria e de salvação. Eu quero concluir as minhas palavras, mas quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, não está tudo perdido. Jesus é o Salvador. Lembre-se sempre desta frase: se você se considera um grande pecador, há um maior, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio no Calvário morrer por mim e por você e dar a sua vida. Ele morreu em meu lugar, ele morreu em seu lugar. Ele tem poder para estruturar, restaurar, mudar, renovar, dar uma nova vida para você, para a sua família e para todos aqueles que possam crer no seu glorioso nome. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Eu quero nesse instante orar com você. Jesus, querido e santo, eu te agradeço, meu Pai, por este momento tão feliz, quando posso trazer para estas pessoas uma palavra de esperança, pois Tu és o Deus que restaura, és o Deus que salva, Tu és o Deus que dá nova vida. Glorificado seja o Teu nome. Eu te peço, ó Pai, abençoa os nossos irmãos e os nossos muitos telespectadores. É o que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão João. Deus te abençoe. Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. Gostou de ouvir a palavra? Foi bom para você? Sentiu Deus aí de perto? É isso que é o movimento pentecostal, ministração da palavra de Deus para a sua vida ser edificada. E eu quero convidar você agora para participar do nosso quadro que muita gente espera, gosta, louvor, adoração. Isso, chegou a hora de adorarmos a Deus. Hoje eu estou aqui na presença do Senhor, com meu canto vou louvar. Santo é o Senhor, Trago paz no coração, o prazer da salvação, pois Jesus me deu o seu perdão. oh, Que glória, sou feliz. Cristo me salvou. Cristo me salvou.
respira. Louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador, o Salvador. Somos nós os escolhidos, para louvor de sua glória, raça eleita, santa nação De Deus o seu povo. Hoje estamos nós na bênção, ninguém pode nos tirar o prazer de ser tão feliz, de ser feliz. Oh, que glória, sou feliz, sim, eu sou feliz. Cristo me salvou. Cristo me salvou. Oh, que glória, sou feliz, sim, eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. Pois ao céu eu vou. O ser que respira, Louve ao seu Senhor. proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador, o Salvador. Oh, que glória, sou feliz, sim, eu sou feliz. Cristo me salvou. Cristo me salvou. Oh, que glória, sou feliz, sim, eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. Pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador. Glória a Jesus! Vamos agora participar do quadro Mulher Cristã Hoje. A paz do Senhor, pastor João Barbosa. A paz do Senhor a todos que acompanham o nosso programa Movimento Pentecostal. A paz do Senhor, minha amada irmã, que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã Hoje. Minha amada, eu gostaria de meditar com você em um trecho da Palavra de Deus lindo e que fala muito aos nossos corações. Está registrado em Lucas, capítulo 9, versículos de 10 a 17. Diz assim esse trecho: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse-lhe então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando-os os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Minha amada irmã, meditemos um pouquinho mais nesse trecho da palavra do Senhor. Que lindo texto, que nos fala tanto,
A multidão acompanhou Jesus até aquele lugar deserto. E ali o ouviu, ali foram curados, foram edificados por Jesus Cristo. Mas chega um momento onde o dia já está findando, os seus discípulos ficam preocupados com toda aquela multidão e vêm a Jesus, pedindo a Jesus que despedisse a multidão, para que eles fossem embora, e procurassem onde se aquecer e onde se alimentar. Jesus é maravilhoso. Jesus pediu aos seus discípulos que eles alimentassem a multidão. Que precioso! Os discípulos não tinham como alimentar aquela multidão. Eram mais de 5.000 homens, quase 5.000 homens. Se pensarmos que deveriam haver mulheres e crianças, que multidão era essa? Não era possível aos discípulos, nem que eles saíssem pelas aldeias comprando, não seria possível a eles. Mas Jesus não despede ninguém precisando de algo. O que estiverem precisando e se achegarem a Jesus, alcançarão. Aquela multidão estava ali precisando de alimento e Jesus podia fazer. Jesus perguntou o que eles tinham. Eles tinham 5 pães e 2 peixes. Para uma multidão de 5.000 homens, os homens se alimentam muito. E Jesus pôde fazer. Amada irmã, você imagina que Jesus multiplicou de tal forma que todos naquele lugar se alimentaram. E sobrou. Ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos. Perto do que tinha, 5 pães e 2 peixes. Só o que sobrou, que foram 12 cestos, já seria muito. Mas não, todos se alimentaram. Aquela grande multidão. E o que eu quero que você medite hoje. Quando nos aproximamos de Jesus, o nosso Salvador amado, que tem por nós um amor, um cuidado, um zelo que não é imensurável. Do que nós tenhamos necessidade, Ele tem para suprir. Ele tem para suprir. Às vezes, Ele permite que nós até busquemos, de alguma forma, e aí nós não conseguimos, como os discípulos não conseguiam alimentar aquela multidão. Às vezes, as questões que temos, nós não conseguimos resolver. Mas é simplesmente para que nós venhamos a Jesus e esperemos Ele multiplicar, Ele fazer um milagre, Ele agir, que quando Ele age é perfeito. Quando Ele age, Ele resolve, Ele supre o que necessitemos. E mais que isso, o que Ele traz a nós, o que Ele oferece a nós, ainda, além de suprir a sua necessidade, o que Ele traz a nós, ainda sobra. Ainda sobra para que outras pessoas que estejam próximas a nós, ainda também sejam socorridas, ainda sejam também abençoadas. Jesus é maravilhoso e Ele tem para você. Minha amada irmã, Ele tem para a sua vida, para o seu coração. Ele tem para os que estão à sua volta. Grandes bênçãos. Pense na multidão. Acompanhou Jesus. Queria estar perto de Jesus. Queria estar próxima dele. E, ao acompanhar Jesus, pôde receber dele, ver dele, esse grande milagre. Mas antes disso, já tinham ouvido a mensagem de Cristo, já tinham sido curados quantos ali naquele lugar. Então, fique sempre bem pertinho de Jesus, fique sempre bem próximo de Jesus e pode ter certeza das suas necessidades,
Ele vai supri-las e vai sobrar. Vai sobrar algo para você ainda compartilhar com os que estão à sua volta e todos serem abençoados. Amada irmã, que Deus abençoe sua vida, supra as suas necessidades em Cristo Jesus e abençoe a sua casa, abençoe a sua família em nome de Jesus. Minha amada irmã, estou feliz, estou muito agradecida, eu e toda a equipe que trabalha aqui juntos, para que esse programa chegue até você, abençoe sua vida, abençoe sua casa. E eu estou muito agradecida, é uma equipe dedicada, crente, que serve ao Senhor junto conosco, e é muito bom. E nós agradecemos pelo carinho das mensagens, o carinho das orações que sabemos que vocês oram, e eu louvo a Deus pela vida de cada uma. O nosso número de WhatsApp está aqui na tela, é 99569-3720. Que as bênçãos estejam sobre a sua vida. Pastor João Barbosa está com o senhor. Glória a Deus! Deus abençoe a irmã Lídia! E eu quero agora convidar você para participar da matéria que foi preparada pela equipe CPAD com o pastor Ezequias Soares falando sobre esse trimestre, a revista de adultos. Põe no ar. Olá, paz do Senhor! Que satisfação voltarmos mais uma vez para falar sobre escola dominical. E dessa vez estamos no 4º trimestre do ano de 2022, tratando agora das lições bíblicas de adultos. O comentarista, você já conhece, é o pastor Ezequias Soares, que dispensa muitas apresentações. Ele é presidente da Comissão de Apologética da CGADB e presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. A temática é da hora, é essa que você está acompanhando aí no vídeo. A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Pastor Ezequias Soares, seja bem-vindo, que satisfação estar com o senhor novamente. Alegria minha, paz do Senhor para todos, é uma alegria poder estar aqui nessa conversa sobre o nosso trimestre, né, o 4º trimestre da Assembleia de Deus, e é uma conversa muito útil e produtiva, né, para o povo de Deus. Bom, qual é a importância do profeta Ezequiel, o atalaia de Deus? Está perguntando do profeta ou do livro? Porque o profeta realmente ele recebeu um chamado, uma vocação, e ele é um profeta atípico. Embora cada profeta tenha suas características, mas Ezequiel, o que chama atenção são as visões que ele recebeu, o conteúdo também, e a linguagem, porque Ezequiel, o seu livro, você vê a literatura apocalíptica na Bíblia começa com ele. Uso de figuras, de imagens e muitas metáforas. E o livro do Apocalipse tem muitas expressões emprestadas de Ezequiel. É um profeta atípico, e você vê que houve uma tentativa dos rabinos, no primeiro século da era cristã, de tirar Ezequiel do cânon sagrado. Eles se reuniram em Yavne, ou Yamnia, é uma forma latina, uma região ali, uma cidade na região de Gaza. E esse sínodo discutiu sobre 5 livros do cânon judaico. O livro de Cantares, o livro de Provérbios, o livro de Esther e o livro de Eclesiastes. Bom, já falei Eclesiastes. São Eclesiastes, Provérbios, Cantares, Esther e Ezequiel. Então, mas depois eles resolveram não mexer nisso, e até porque o cânon, a autoridade do livro no cânon não depende de concílio, de sínodo, de instituição religiosa, de comunidade. Então, o conteúdo fala, dá o seu suporte, a sua posição no cânon
está pelo seu próprio conteúdo e não por uma decisão de conselho, de ensino, de assim por diante. Mas eles queriam tirar Ezequiel, porque eles achavam que havia no livro um tom esotérico por causa dessas visões. Eles tinham esse receio. Mas depois viram que não tinha nada a ver e o livro se mantém até hoje no cânon judaico. Bom, como é que o senhor estruturou as lições que estão disponíveis na revista Lições Bíblicas? Na verdade foram 13 temas, são 13 temas, e eles são estudados em 16 capítulos do livro. É um livro extenso, tem capítulos com mais de 60 versículos, capítulos longos. Então, como o livro está dividido em 3 partes, então a segunda parte não tem nenhuma lição que trata dos povos vizinhos de Israel, profecias contra as nações vizinhas de Israel. Mas nós temos 7 lições na primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 24, que enfatizam, são oráculos que o profeta recebeu antes da destruição de Jerusalém, mas anunciava este evento. E a terceira parte do livro, que vai do capítulo 33, versículo 21, 33, 21 até o capítulo 48, que é a terceira parte do livro, e são 6 temas tirados desta terceira parte do livro. Pastor, alguém pode achar que é um livro hermético, um livro difícil, um livro que tem muitos aspectos culturais, de época. Como aquele irmão, aquela irmã que está nos acompanhando pode vencer essas eventuais dificuldades e até mesmo objeções com relação a esse estudo, que talvez possa ser considerado um estudo histórico, e aproveitar ao máximo o conteúdo que o senhor preparou? A primeira coisa que esse irmão e essa irmã precisam fazer é ler o livro. Tá? E não ler só uma vez, porque a palavra de Deus é viva. Porque a leitura da Bíblia é o seguinte: você está lendo, sequenciar o texto, mas quando é uma leitura, digamos, de 10, 15 minutos, você consegue manter a concentração. Mas quando é uma leitura mais longa, tem um momento que você se distrai, e aí passa algumas coisas. Por isso que quando você lê outra vez, aí você vai encontrar aquela passagem que você não percebeu na leitura anterior. E isso acontece numa terceira leitura, numa quarta leitura, sempre você vai encontrar alguma coisa que você não prestou atenção, que você não se deu conta, porque é humanamente impossível você ler e ficar o tempo todo atento e pegando os detalhes. Então, a leitura, em primeiro lugar, a leitura do livro. Em segundo lugar, procurar comentários bíblicos. É um livro difícil, não tem a menor dúvida. É um livro que são poucos e raros os comentários, mas nós temos, graças a Deus, apesar de não existir o livro, comentário específico do livro, existem alguns, uns 2 ou 3 que já estão na nossa língua. No inglês tem um pouco mais, mas é pouco ainda em relação ao contexto. Mas os comentários bíblicos, nós temos vários. Por exemplo, a CPAD tem o comentário bíblico Beacon, tem do Mason Henry, tem foi lançado recentemente o da mulher, que na verdade é para os homens também muito bom, em 2 volumes. Então esses comentários, eles não são profundos, tem pouca exegese, mas dá uma visão geral, e isso é importante, você ler, estudar, você entrar no trimestre já tendo essa visão do livro. Por isso que na aula inaugural nós apresentamos uma visão geral do trimestre, das lições que serão estudadas nesse trimestre. Bom, o livro de Ezequiel trata da abominação no templo. Qual é a aplicabilidade desse conhecimento para o cotidiano dos nossos irmãos? A nossa preocupação no nosso contexto social, cultural, é o cuidado para que a iniquidade não seja instituída, entendeu? Foi o que aconteceu ali. Ali era um acúmulo de muitos anos, até séculos, de pecados, de acúmulo, e ele não foi se dando conta, de modo que a iniquidade
as abominações foram instituídas de uma maneira tal que ele nem se dava mais conta. E Ezequiel ficou horrorizado quando foi levado pelo Espírito ao templo de Jerusalém, e aquilo ali não era uma coisa simultânea. Olha, eu estou vendo isso, aí depois muda de cenário, eu estou vendo aquilo. É como se ele estivesse realizando tudo aquilo naquele momento. Não, aquilo ali era um acúmulo histórico, uma sequência, que ele teve aquela visão. E naqueles dias, realmente, a gente vê ali uma iniquidade já institucionalizada, de maneira tal que eles nem se davam conta disso. Então isso aí precisa tomar muito cuidado, porque uma coisinha ali, outra ali, a gente não se dá conta, e não toma providência, e deixa passar, vai acumulando, aí a gente não sabe o que vem pela frente. É verdade. Daí está a importância dessa lição. O senhor fala também dos falsos profetas, né? Eles estão sempre entre nós, os falsos profetas. Como é que a pessoa, aquele irmão, aquela irmã que vai frequentar a escola dominical pode se vacinar, se precaver contra esses falsos profetas que hoje em dia estão por aí? A primeira característica dos falsos profetas é questionar as crenças e práticas da sua denominação, da igreja. Questiona a instituição, já é um mau sinal. Entendeu? Isso aí é falso profeta. Em segundo lugar, discordar dos ensinos tradicionais da igreja sem uma base bíblica. Outra característica é se colocar numa posição acima das outras pessoas. Se consideram ter, por exemplo, uma unção especial. Tem contato direto com Deus. Se considera autoridade. Isso caracteriza falso profeta. Então, é um sentimento faccioso, sectário? Sim, ele arroga para si uma autoridade espiritual que ele não tem. Né? Alguns são tão ousados que se coloca no mesmo nível dos profetas da Bíblia e dos apóstolos. Chega ao nível da arrogância, né? Da arrogância. Eu costumo ironizar e falar que são pessoas que se consideram a quarta pessoa da Trindade. É bem forte isso, né? Bom, nós temos aqui a lição 7, o senhor fala sobre a responsabilidade individual, né? Isso é um chamado à consciência. De que forma, né, essa lição impacta a sociedade de hoje? Impacto teológico, porque aí o que essa lição mostra é o seguinte, que é possível o cristão perder a salvação temporariamente, mas é possível perder a salvação definitivamente. É possível o pecador, mais vil pecador, ser salvo, alcançar a salvação. E o que essa lição mostra, esse capítulo, é o capítulo 18 de Ezequiel, é que Deus está mais interessado na redenção humana do que os próprios pecadores na sua salvação. O amor de Deus, a vontade de Deus é que ninguém se perca. Esse é o ensino chave que Ezequiel mostra com exemplo, explicando, dá um exemplo A, depois o exemplo B e retorna, e se torna até repetitivo, mostrando que a vontade de Deus é a redenção humana, que todos se salvem. Não somente a libertação, o livramento dos judeus daquela geração, mas para os nossos dias, hoje também, para que todas as pessoas alcancem a salvação e venham ao conhecimento da verdade. Que beleza isso! Eu tenho certeza que você vai ter um trimestre ricamente abençoado se frequentar a escola dominical. Pastor Ezequias, a lição de número 9, ela fala, a partir dela, já numa perspectiva mais escatológica, ou seja, do final dos tempos. Por que esse enfoque? Porque veja, você vê nos profetas os anúncios, os oráculos, as ameaças de castigo, da ira divina, do juízo divino, mas você vê que sempre vem uma palavra de restauração, uma promessa de bênção, porque o castigo divino é para correção, não é vingança, é correção, para melhorar. Agora, o que acontece com o profeta Ezequiel
em que a recompensa, a restauração, a promessa de restauração é para um tempo distante. Ela é escatológica, não é para aquele momento. Então, o capítulo 9, que você mencionou muito bem, capítulo 9, que fala da invasão e da destruição, da derrota de Gog e do seu bando, né? Então, veja, o leitor de Ezequiel naquele momento, o seu público-alvo naquele momento, o destinatário original, podemos assim dizer, eles conheciam aqueles locais, aqueles nomes. Hoje, o significado e detalhes se perdeu com o tempo. Hoje a gente tem que se debruçar, tem que estudar, tem que fazer uma análise para tentar descobrir, e às vezes a gente nem consegue isso de maneira completa. Aquele público sabia, mas a mensagem não era para eles. A mensagem não era, pelo contexto e pela própria história mostra, e os profetas que vieram depois realmente deixam isso muito claro, que essas bênçãos, elas são escatológicas para o fim do tempo, para o fim do mundo, não é para aquela época. Se bem que às vezes tem alguns lampejos, algumas promessas, algumas bênçãos para aquele momento, mas a ênfase é realmente para o fim dos tempos, quando não messiânico, a respeito de Jesus. Quando Jeremias menciona no capítulo 30, versículos capítulo 30, 31, fala da nova aliança, estava se referindo à era messiânica, ao Senhor Jesus, mas também ao período do milênio. Então, é importante, nessas leituras, procurar entender o sentido dessa mensagem, o destinatário dessa mensagem e o propósito de Deus com esses discursos. Muito bem, você que está nos acompanhando, saiba que o pastor Ezequiel Soares gravou videoaulas que estarão no canal da CPAD no YouTube e também lá no site escoladominical.com.br, onde você também vai encontrar subsídios para as suas aulas. Pastor Ezequiel, nós temos um livro de apoio. E o que esse livro tem de transcendente as lições que compõem a revista? Esse livro, a vantagem dele, primeiro que ele é completo, porque a lição tem um limite de espaço. E isso é natural porque uma lição da escola dominical, o máximo que você tem é 1 hora para fazer a exposição da lição. E nós temos muitas informações que não é possível enquadrar tudo isso em tão pouco espaço. Então, uma vez que a gente dá as linhas gerais, o essencial, o importante, para que o irmão e a irmã possa aplicar aquela passagem bíblica, aquele texto bíblico, na sua vida, na sociedade, na família, na igreja, no trabalho, porque as escrituras estão adaptadas para essas aplicações. Agora, o livro, então, ele se aprofunda e temos também a oportunidade de indicar as fontes, porque precisamos tomar muito cuidado, porque há aqueles que procuram impressionar a igreja, trazendo coisas novas, como se ele tivesse recebido do céu por graça e obra do Espírito Santo, e para mostrar, não, deve indicar a fonte. Isso não veio da minha cabeça, não fui eu que inventei. Agora sim, uma interpretação, uma maneira de agir, aí sim, cada um tem a sua característica, tem a sua maneira de ver. Agora, uma informação bíblica, uma interpretação bíblica, um fato bíblico, aí temos que indicar a fonte. E aí, a vantagem do livro é esse, porque você amplia. Aí o professor da escola dominical, ele nunca deve entrar em sala de aula simplesmente com o conteúdo daquela lição. Ele precisa ter algo mais do que o conteúdo da lição. E onde ele vai encontrar isso? E ainda mais quando se trata do profeta Ezequiel, que os comentários sobre o livro são raros, são pouquíssimos, e até nós temos que escrever junto com a Daniela, minha filha, porque eu não ia dar conta de entregar isso no prazo, porque realmente foi um estudo
muito meticuloso, muito cuidadoso, porque são muitas informações, mas temos que escolher prioridades, os pontos principais e como estruturar e organizar de uma maneira que os professores dos mais diversos níveis de instrução possam entender e transmitir para os seus alunos. Muito bem. A lição de número 12 fala sobre a imersão no Espírito Santo. Já é uma perspectiva pentecostal nesse estudo? Sim, porque o profeta Ezequiel, no capítulo 36, duas passagens interessantes, que muitos não viram isso ao longo dos séculos. Os pentecostais, como o Craig Kinner, por exemplo, ele enfatiza isso, e outro Stanley Horton, e o Robert Menzies, né? Eles detectaram esse detalhe, esse ponto, porque o profeta Ezequiel fala muito do Espírito Santo. O profeta é interessante. Joel tem a fama de profeta pentecostal por causa do anúncio do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, e o apóstolo Pedro citou isso no dia de Pentecostes. Muito bem. Mas Ezequiel é o que mais fala do Espírito Santo. Isso está na introdução do livro aqui, A Justiça Divina, o livro do texto, ali na página 11, ali mostra as passagens bíblicas, onde fala com todas as letras que o Espírito Santo veio sobre mim, o Espírito Santo me levou. Então, é uma afinidade muito grande de Ezequiel com o Espírito Santo. Agora, quanto à teologia pentecostal, ele menciona o Espírito Santo purificador, quer dizer, na regeneração, o Espírito Santo na soteriologia. Mas também menciona o Espírito Santo carismático, como o capacitador para a obra, para o crente testemunhar de Jesus, para a obra do Reino de Deus. Então, o Espírito Santo em Ezequiel, nós encontramos esses dois pontos, as duas obras do Espírito Santo, na redenção, o Espírito Santo na regeneração, o Espírito Santo purificador, purificação do Espírito Santo, e também o Espírito Santo como o capacitador, aquele que dá poder, o revestimento de poder para a obra do Evangelho, para o crente e a crente poder testemunhar de Jesus com autoridade. Que maravilha, pastor Ezequias. Eu tenho certeza que você que está acompanhando a gente já está animado aí para domingo, né? No primeiro domingo do mês de outubro, já começar na escola dominical com todo vigor, com todo fervor. Pastor, deixa uma palavra para os nossos pastores, para os nossos superintendentes de escola dominical, para os nossos professores e para os nossos alunos que nos acompanham nessa entrevista. A minha recomendação e orientação, como já disse a princípio, primeira coisa, ler o livro de Ezequiel, e não somente isso, ter o hábito de ler a Bíblia em dois modelos. A leitura sequencial. A Bíblia contém 1189 capítulos. Se você ler 3 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia inteira em um pouco menos de um ano. E às vezes a leitura é tão gostosa que você se esquece de 3 capítulos, quando você pensa que já está com 12, 15, 20 capítulos, né? E aí você termina a leitura mais cedo. E o segundo método é o estudo temático, o estudo de textos da Bíblia, de pesquisa. Tem a leitura e tem a pesquisa, meditação. Você lê, você pesquisa, você medita. Esses 2 pontos. E outra coisa, se terminou de ler a Bíblia, começa de novo. E aí te recomenda ler uma outra versão, né? Porque aquilo que você não entendeu na leitura, você lendo outra versão, vai te ajudar a entender o texto bíblico. Então, primeira coisa, no trimestre, ler o livro de Ezequiel. E, segundo lugar, nunca perder o hábito de ler a Bíblia na sua sequência e também no seu estudo temático. Amém. Chegamos ao final dessa entrevista. Muito obrigado, pastor Ezequias, por esse momento tão especial que tivemos juntos aqui.
E a você, um ótimo trimestre, que o Senhor Jesus te abençoe e que a sua escola dominical cresça, e cresça não somente em número, mas também em qualidade e em influência na sua cidade, no seu bairro e no nosso país. Conte sempre conosco, porque a CPAD é a editora da Escola Dominical. A paz do Senhor para você. Glória a Deus, Deus abençoe o pastor Ezequias, Deus abençoe a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, também os professores, os superintendentes, os pastores, a todos que fazem parte desta grande escola que realmente está transformando a vida de pessoas por décadas e décadas no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil. A CPAD tem o carinho de fazer um material com muita qualidade para você ser edificado. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, que participa da palavra que sai aqui do altar, que participa das mensagens que são pregadas, do louvor. E agora, final do nosso programa, nós vamos juntos falar com Deus, vamos orar. E eu quero te convidar para orar comigo. Se você puder, feche os olhos. Eterno Deus e eterno Pai, quero te glorificar e te adorar pela oportunidade que tenho de buscar a Tua face, Senhor. Nós temos orado no movimento pentecostal há anos e muitos são os testemunhos das pessoas que são alcançadas pelas orações. Roga a Tua bênção, Senhor, sobre todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, que Tu possas continuar guardando e protegendo, dá saúde, entendimento. Abra, Senhor, a mente do Teu povo para que possam compreender a Tua palavra. Visita este lar, visita esta casa, visita esta família. Eu lhe peço no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Este programa vai ficar gravado e você pode assisti-lo quantas vezes quiser. Você também pode enviar esse programa para outras pessoas assistirem o Movimento Pentecostal. Ele vai ficar salvo nesse mesmo canal e certamente será um prazer ter você conosco mais uma vez participando do programa. E aqueles que estão na TV aberta, na TV fechada, você pode conhecer os demais programas nesse endereço. Esse é o endereço para você poder participar de toda a programação do Movimento Pentecostal, que vai ao ar cada sábado um programa inédito, independente. Se você está na televisão, se você está no YouTube ou qualquer outro canal, sempre uma alegria ter você conosco no Movimento Pentecostal. Sábado que vem tem programa inédito aqui. E se Jesus voltar, pastor? Se Jesus voltar, estaremos no céu. Do contrário, estaremos aqui. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Quero cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria poder me dirigir a todos os nossos irmãos da Assembleia de Deus Brasil para convidá-los a participarem do 10º Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical que está sendo promovido pela CPAD. Este órgão da CGDB tem se preocupado não somente na emissão de literatura evangélica, mas também na área da educação. Nosso diretor, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, ele tem sempre procurado atualizar os currículos da Escola Bíblica Dominical e isso tem sido muito bom para os professores e também para os alunos que estão aprendendo a Palavra de Deus. Portanto, nos dias 2, que é 5 de novembro, em Fortaleza, do Ceará, estaremos realizando ali então o 10º Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical. Esse trabalho é voltado principalmente para coordenadores, superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. São aqueles irmãos e irmãs que estão envolvidos na área da educação da nossa igreja. E nós louvamos a Deus, porque a CGDB tem se preocupado na manutenção do estudo da Palavra de Deus. Não somente promovendo escolas nacionais, Escola Bíblica Nacionais de Obreiros, mas também dando todo o apoio à CPAD, na área da educação, nas conferências de Escola Bíblica Dominical, nos congressos de Escola Bíblica Dominical, que é realizado em todo o Brasil. E nós louvamos a Deus porque as regiões, as convenções, têm sempre não somente recebido muito bem esse trabalho, mas têm dado todo o apoio
e também a sua participação. Então eu quero convidar você, que é professor da Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui orientações e ferramentas próprias para as faixas etárias, desde o berçário até a classe de obreiros. Nós temos aí material que certamente estará suprindo a necessidade de cada um de nós no intuito de melhorar a nossa condição, não somente de crentes, mas de obreiros na nossa igreja. Então eu quero convidar a você, participe, faça a sua caravana e seja onde estiver. É uma cidade maravilhosa. Maravilhosa é o Rio de Janeiro, mas perto dela é Fortaleza, né? É a nossa cidade. E então esperamos você lá para que participemos desse grande trabalho que a CPAD está realizando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB.